Para, respira e presta atenção no que eu vou te falar agora, porque isso aqui vai mudar o seu dia. Se você é Flamengo, se você acorda todo dia com aquele escudo no peito, se você foi um dos que não dormiu direito depois da Libertadores, se você ainda sente aquele frio na barriga quando o Maracanã enche e o manto vermelho e preto toma conta de cada centímetro das arquibancadas, então o que está prestes a sair da minha boca vai fazer seu coração acelerar de um jeito que você não esperava quando clicou nesse vídeo. O nome Luiz Henrique está circulando nos bastidores do futebol brasileiro de uma forma que não dá mais para ignorar, de uma forma que saiu do campo do sonho e entrou no campo da possibilidade real. E a gente aqui tem informações que vão muito além do que você leu em qualquer portal hoje. Mas antes de eu ir fundo nessa história, preciso te avisar de uma coisa que vai ser importante para você do início ao fim desse vídeo. Em determinado momento aqui, vou mostrar algo que chegou até a nossa equipe nos bastidores, um material que dá um peso completamente diferente a tudo que vou falar, algo que transforma a especulação em contexto real. Mas para chegar nesse momento, você precisa ficar aqui comigo até lá. Não pula, não adianta, não fecha, porque se você sair antes, vai perder exatamente a parte que faz tudo fazer sentido. Então fica, essa história começa agora. Luiz Henrique Tomás de Lima tem 23 anos, nasceu em Maceió, saiu do Brasil ainda jovem para tentar a vida no futebol europeu. Passou pela base do Botafogo antes de cruzar o oceano e chegar ao Olympique de Marselha, onde começou a construir uma reputação que foi crescendo devagar, com consistência, com aquela solidez de quem não precisa de holofote imediato, porque sabe que o trabalho fala mais alto do que qualquer manchete. E o que o trabalho dele falou nos últimos anos foi autossuficiente para ser ouvido nos lugares certos. Foi ouvido por olheiros, foi ouvido por diretores, foi ouvido por pessoas que entendem de futebol de verdade e que sabem reconhecer quando um jogador está num momento de maturidade que o torna pronto para um desafio de outro nível. E agora o nome dele está sendo sussurrado nos corredores onde as decisões do Flamengo são gestadas. Não de forma casual, não como aquela conversa de botequim sobre jogador que seria legal ter. De forma séria, de forma que envolve avaliações reais, que envolve pessoas com poder de decisão dando atenção ao assunto, que envolve o tipo de movimentação que antecede as negociações antes que qualquer negociação se torne oficial ou pública. Mas para entender por que Luiz Henrique faz sentido para o Flamengo, você precisa entender quem ele é além dos números. E é aqui que essa história fica realmente interessante, porque o perfil humano desse jogador tem camadas que combinam com algo muito específico na identidade do clube rubro-negro. Luiz Henrique é daqueles jogadores que carregam a experiência de ter saído cedo de casa, de ter enfrentado o processo de adaptação a uma cultura completamente diferente da sua, ainda numa fase muito delicada da vida. Quem passou por isso sabe que esse processo ou quebra ou fortalece. No caso dele, fortaleceu. Construiu uma maturidade emocional que vai além da idade, uma capacidade de lidar com pressão e com expectativa que se manifesta dentro de campo como algo que os treinadores que trabalharam com ele descrevem com palavras que aparecem de forma consistente: comprometimento, disponibilidade, inteligência tática. Não é coincidência, é caráter construído ao longo de anos de adaptações difíceis. Agora imagina esse perfil chegando a um vestiário como o do Flamengo. Imagina esse jogador com essa história entrando num ambiente que exige exatamente esse tipo de mentalidade. Porque o vestiário do Flamengo não é fácil, não é um lugar para jogador frágil, não é um lugar para ego inflado que não aguenta o peso da camisa. É um ambiente que seleciona naturalmente quem tem o que precisa e quem não tem. E tudo que se sabe sobre Luiz Henrique indica que ele tem. Vamos falar de futebol, porque além do perfil humano, o que ele faz dentro de campo é o tipo de coisa que faz olheiro bater palma e técnico pedir para assistir de novo. Ele atua principalmente pela direita, tem uma capacidade de desequilíbrio num contra um que é rara mesmo no nível europeu. Combina velocidade com técnica de uma forma que parece simples de longe, mas que qualquer profissional que já tentou defender alguém com esse estilo sabe que é enlouquecedora. Ele não é aquele jogador que só vai na velocidade e acaba na entrada do adversário. Ele pensa rápido, decide rápido e tem uma variedade de soluções que multiplica os problemas que cria para a defesa adversária. Na última temporada, mesmo num sistema que nem sempre valorizou ao máximo as suas características, os números foram suficientes para colocar o nome dele em listas de interesse de clubes que jogam competições de altíssimo nível. E quando um jogador aparece nessas listas, não é por acaso, não é por marketing, não é por a gente empurrando o nome no mercado. É porque quem entende do assunto está prestando atenção em algo real. E o Flamengo, se há algo que o Flamengo aprendeu nos últimos anos de gestão esportiva mais estruturada, é reconhecer oportunidades antes que elas se tornem caras demais. A janela de oportunidade em relação a Luiz Henrique, segundo o que está sendo discutido nos bastidores, existe agora. Existe porque a situação contratual dele cria um cenário onde a negociação, apesar de não ser simples, é viável, de uma forma que talvez não seja em outro momento. E a diretoria rubro-negra, se as informações que chegaram até a gente têm fundamento, está ciente disso e está agindo com a urgência que o momento exige. Agora preciso que você pense numa coisa comigo. O Flamengo que ganhou a Libertadores, o Flamengo que encheu o mundo de vermelho e preto, o Flamengo que fez toda uma geração de torcedores viver momentos que vão levar para a vida inteira, esse Flamengo foi construído com jogadores que tinham futebol e tinham algo mais. Tinha Gabigol, que chegou sem fazer muito barulho e explodiu no momento mais importante. Tinha Bruno Henrique, que muita gente duvidou e que se tornou símbolo. Tinha Everton Ribeiro, que trouxe uma elegância e uma inteligência que elevou o nível de todos ao redor. Cada um com a sua história, cada um com o seu perfil,
mas todos com aquele algo que o Flamengo exige de quem vai vestir aquela camisa de verdade. Luiz Henrique tem esse algo. Não estou inventando isso, não estou projetando romantismo em cima de uma especulação de mercado. Estou descrevendo o que as pessoas que conviveram com ele no futebol europeu relatam quando perguntadas sobre quem ele é como atleta e como ser humano. E quando as descrições são consistentes, quando as fontes são diferentes, mas a narrativa é a mesma, você aprende a confiar naquele padrão. Tem um detalhe extracampo que vale mencionar e que revela muito sobre o caráter desse jogador. Luiz Henrique nunca perdeu a conexão com o Brasil. Nunca fez aquela coisa que alguns jogadores fazem de apagar a origem quando chegam na Europa, de se reinventar numa versão que nega de onde veio. Pelo contrário, as pessoas próximas a ele falam de alguém que manteve os vínculos, que lembra de onde saiu, que carrega Maceió e o Brasil não como bagagem sentimental, mas como parte real da identidade. E isso importa quando você está falando de um jogador voltando para o Brasil. Importa porque não vai precisar de um período longo de readaptação cultural, porque o pertencimento vai ser natural, porque a conexão com a torcida tem uma base emocional que facilita tudo. E falando em torcida, imagina o que a chegada de Luiz Henrique representaria para o Flamengo neste momento. Imagina o caldeirão do Maracanã, com aquele jogador recebendo a bola pela direita, abrindo o corpo, encarando o lateral adversário com aquela confiança de quem sabe que tem os recursos para ganhar o duelo. Imagina a nação recebendo esse jogador, aprendendo essa história, se identificando com essa trajetória. É o tipo de chegada que cria vínculo imediato, que transforma um reforço em ídolo antes mesmo do primeiro jogo oficial. O entorno do jogador segundo que chegou até a gente está aberto a conversar sobre a possibilidade. Não é uma situação em que existe resistência da parte dele ou de quem cuida da sua carreira. É uma situação em que a conversa pode acontecer, em que os elementos necessários para uma negociação existem, em que o interesse não é unilateral. E isso é fundamental, porque quando o interesse existe dos dois lados, quando há abertura real, as chances de algo se concretizar são completamente diferentes de quando você tem um clube querendo e um jogador sem nenhuma motivação para ouvir. O que falta, o que está sendo trabalhado, o que ainda precisa de tempo e de negociação é o lado técnico e financeiro da operação. E é aqui que as coisas ficam mais delicadas, porque esse é o território onde as intenções precisam se transformar em números, onde a vontade precisa se transformar em acordo, onde o interesse precisa se transformar em assinatura. E esse processo tem as suas dificuldades, tem os seus obstáculos, tem os pontos de tensão que são normais em qualquer negociação de alto nível. Mas a percepção de quem está acompanhando de perto é que os obstáculos são contornáveis, que a negociação tem caminho, que o cenário é de possibilidade real e não de sonho distante. Agora chegou o momento. Você ficou até aqui, você absorveu cada parte dessa história, você entendeu o contexto completo, você sabe por que esse nome importa e por que essa negociação tem o peso que tem. E agora, vou ser direto contigo, da forma que você merece. O material que mencionei no começo, aquele que chegou até a nossa equipe e que dá uma camada concreta a tudo que foi dito aqui, está no último vídeo do canal. Coloquei lá de forma intencional, porque o que temos merece atenção dedicada, merece que você esteja com um foco total, merece um espaço que faça jus ao peso do conteúdo. Colocar de passagem no meio desse vídeo seria desperdiçar algo que vale mais do que isso. Então faz o seguinte, entra no canal agora, vai direto no último vídeo publicado e assiste. É lá que a promessa se cumpre. É lá que você vai encontrar o que transforma tudo isso em algo palpável, visível, com o peso de coisa real. Não deixa para depois, porque no futebol nada espera. O que é bastidor hoje vira manchete amanhã, e você vai querer ter visto antes de todo mundo. A nação rubro-negra merece estar na frente. Sempre esteve. Vai lá agora.